Ótimo. Tá ok. Muito bem. Então, vamos começar. Então, o tema é possível ser feliz mesmo agora? Fundamentos da psicologia positiva. A gente começa fazendo uma pergunta, né, que eu acho que é importante, até pelo título, né? Para você, o que realmente significa ser feliz? E aí, qualquer pessoa que quiser se manifestar aqui, pode, por favor. O que significa ser feliz para você? É só um, tá? Já chega assim de supetão perguntando, então vou dizer que desse jeito, desse jeito. Pessoas... E segura que vem mais. Vamos lá. Ser feliz é eu estar de bem comigo mesma. E aí, Anacleia, o que é ser feliz para você? Ser feliz, para mim, eu estar bem com a minha família, estar bem dentro da minha casa, dentro do meu lar. Muito bem. Então, gente, a academia, né, científica vem estudando isso e todas as vezes que se a gente for pensar, tá, em alguma época da nossa vida na qual a gente tenha se sentido realmente feliz, algumas temáticas sempre acabam entrando nesse pensamento, tá? E são elas. Primeiro, que é possível que durante esses momentos em que você sentiu prazer, você tenha se sentido engajada. É possível que houvesse algum sentimento de ligação, de conexão com aquilo que você estava fazendo, e você percebeu, então, que havia sentido no que você fazia. Então, até dá para entender quando a gente fala, quando eu estou com a minha família, né? Porque aquilo faz sentido para mim, tá? Então, eu sinto prazer, eu me sinto feliz, tá? Outra coisa, o trio, então, prazer, engajamento e significado é que é a espinha dorsal da felicidade genuína. Todas as vezes que você experimentar a felicidade, esse trio aqui, segundo a ciência, né, é o que vai estar presente para que você se sinta feliz. Então, você tem que se sentir satisfeita, obviamente, você tem que se sentir engajada naquilo, motivada, né? E você também tem que sentir que aquilo faz algum sentido para você, que tem algum significado, tá? Então, uma vida prazerosa, ela é apenas uma parte da felicidade, tá? Porque, além disso, a gente tem que estar, então, engajado e com uma vida significativa, que também são extremamente importantes para a felicidade. Então, enquanto a primeira está falando aí de um hedonismo, que é a busca do prazer pelo prazer, tá? As duas últimas estão falando do eudemonismo, que é você viver constantemente de acordo com seus valores, com aquilo que você acredita, com as suas crenças, e vivenciar a satisfação por meio da realização desse potencial, tá? Aí sim, a sua vida fica engajada e com algum significado. Quantas vezes a gente da psicologia vem ouvindo as pessoas falarem que estão em depressão porque não veem sentido na vida, né? Às vezes elas sentem prazer, é claro que sim, elas vão numa loja, compram uma roupa, né? Ou compram um carro, é um prazer, mas ele é momentâneo. Então, para que você experimente algo mais significativo, tem outros quesitos, que não só esses, tá? E eles vão envolver aí os seus valores. Então, dentro de um gráfico da felicidade, a gente pode entender o que mais interfere na análise da felicidade perante essas informações que eu passei aqui. Então, a gente tem, primeiro, a genética, que vem aí com 50%, tá? De índice. Depois, a gente tem as circunstâncias
e depois as escolhas que a gente faz. Então, a genética, ela vem estudando, né, fazendo estudos em larga escala que mostram que os fatores hereditários genéticos, como, por exemplo, o temperamento, geralmente vão representar cerca de 50% das diferenças entre os sujeitos. Então, as pessoas, por exemplo, que tendem a ver o copo meio cheio, ao invés de vê-lo meio vazio, normalmente tem uma tendência maior a ser feliz, tá? As circunstâncias da vida, quanto dinheiro a gente possui, qual escola que a gente frequenta, onde que a gente vive, geralmente vai representar cerca de 10%, gente, das diferenças entre os indivíduos, tá? E na questão das escolhas, que são os 40% restantes, é tudo aquilo que a gente vive diariamente, né? E que a gente vai experienciando e escolhendo como é que a gente quer viver a nossa vida. Tá? Então, existe uma linha também que vai questionar um pouco a psicologia positiva, no sentido de que existe uma certa tirania nessa questão do positivo. Então, com a onda da felicidade na cultura popular, como se eu tivesse uma obrigação de ser feliz, de estar feliz o tempo todo, a gente pode se sentir pressionado a ter sempre essa visão positiva, tá? Então, eu achei importante trazer isso aqui. Por quê? Porque porque algumas pessoas vão, às vezes, até se sentir culpadas porque elas não são felizes. E as emoções negativas são extremamente importantes na experiência humana. É preciso sentir raiva, medo, nojo. Tudo isso são até mecanismos de sobrevivência que o sujeito tem. Então, a gente precisa lidar com as emoções negativas na vida. Então, toda tensão, todo conflito, todo desacordo são partes vitais de um processo criativo. Normalmente, as pessoas que vão entrar em conflitos, né, são aquelas que podem vir a mudar o seu ponto de vista a respeito de como que elas abordam uma determinada situação, né, a respeito de como que elas respondem às ações dos outros, se elas são agressivas, se elas são simpáticas, se elas são gentis. Então, tudo isso a gente pode avaliar. Tá? Então, as emoções negativas são importantes e a psicologia positiva não vem aqui para negá-las, muito pelo contrário. Tá? A gente apenas quer dar ênfase também àquilo que não vem sendo dado até hoje. Tá? Por que que a gente chegou a essa conclusão? Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre o Seligman. Tá? Então, um estudo científico, só para mostrar um pouco sobre essa tirania do pensamento positivo, tá? Um estudo científico constatou ser muito mais eficaz usar afirmações positivas moderadas e com atributos pessoais específicos, como, por exemplo, eu me importo com as pessoas à minha volta, ao invés de usar afirmações que são arrebatadoras e que têm um grande efeito, como, por exemplo, eu me importo com toda a humanidade, tá? Porque fica alguma coisa que é mais factível, né? Se as pessoas que estão à minha volta são pessoas com as quais eu posso me importar e fazer alguma coisa logo ali, tá? As pessoas, então, e uma outra coisa, as pessoas que tinham baixa autoestima, elas sentiram-se piores com elas próprias quando repetiram afirmações que para elas não eram de fato reais. Como, por exemplo, uma pessoa que está com índice de obesidade alto, chegar e ser estimulada a falar todos os dias, olhando para o espelho, que ela é linda e magra e que nada pode detê-la. Então, com o tempo, ela foi ficando pior, ao invés de surtir o efeito que se desejava, que era que ela gostasse dela mesma, né? Exatamente como ela é. Então, por que isso acontece? Isso acontece porque quando a gente diz isso, as pessoas acabam se lembrando que elas não atendem os padrões que elas mesmas estabeleceram para si mesmas. Então, é como se eu reforçasse o tempo todo que aquele padrão altíssimo que eu coloquei para mim, eu nunca vou atingir. Eu não tenho capacidade para atingir. Tá? Então, a psicologia positiva foi um movimento, tá? Que teve início em 1998, quando o psicólogo Martin Seligman assumiu a presidência da American Psychological Association,
APA. E por meio de uma simples pesquisa que ele fez no banco de dados da PsycInfo, ele constatou que a ciência psicológica vinha negligenciando as virtudes da natureza humana. Então, ao utilizar a palavra-chave depressão, ele encontrou 110.382 artigos entre os anos de 70 e 2006. E quando ele fez o mesmo procedimento para a palavra-chave felicidade, ele encontrou apenas 4.711 artigos publicados no mesmo período. E a partir daí, gente, houve uma enorme expansão dos estudos sobre as emoções positivas, tá? Então, de acordo com essa nova visão, o conhecimento das forças, das virtudes, ele proporciona o que a gente chama de florescimento das pessoas, das comunidades, das instituições. Por quê? Porque ele implica no estado no qual as pessoas vão sentir uma emoção positiva pela vida. Então, elas apresentam um ótimo funcionamento emocional, social, não possuem problemas relacionados à saúde mental, o que não quer dizer que elas sejam super-homens, ou super-mulheres, ou super-sujeitos, né? Mas apenas indivíduos em pleno florescimento que vivem intensamente ao invés de apenas existir. Tá? Então, isso pressupõe o quê? Você trabalhar os seus potenciais, você melhorar os seus potenciais. Então, a gente falou um pouquinho sobre felicidade, né? O que traz felicidade, o que é ser feliz, e também há várias pesquisas, há vários estudos sobre isso. Então, o que traz felicidade? Aí a gente tem aí uma pesquisa de 2010, em que foi constatado que as pessoas felizes têm uma vida social rica, e passam de 6 a 7 horas por dia em ambientes sociais. Eu não sei como é que vocês estão verificando essa pandemia, né? Mas as pessoas, elas têm se sentido muito solitárias. Né? E por quê? Porque o ser humano ele tem uma coisinha que se chama instinto gregário. A gente busca grupos, a gente tem essa necessidade de se sentir parte. Por quê? Para que a gente se sinta mais seguro, para que a gente se sinta mais integrado. Então, isso é importante para a gente. Então, as pessoas felizes têm essa vida social rica. Então, de que forma que a gente tem feito isso na pandemia hoje? É uma coisa que a gente tem que pensar. O quanto que a internet está bombando depois disso, o quanto que as redes sociais estão bombando, os programas de televisão, tá? E muito mais coisa aí, né? É a maneira pela qual a gente está encontrando. O quanto dos sites de relacionamento estão tendo inscrições, coisas que às vezes a gente tinha até um certo preconceito, né? Algumas pessoas, não todas, tá? Mas hoje em dia tem uma expressão em Portugal que eu gosto muito, né? Que remédio. Que é assim, o que se há de fazer, né? Então, uma outra constatação é que a frequência de relações sexuais, surpreendentemente, está fortemente associada com a felicidade. Tá? Então, é ótimo a gente ter contato, né? A gente ter toque. Gastar dinheiro com outras pessoas aumenta a felicidade. Olha que interessante. Isso é um potencial que a gente pode desenvolver, né? O potencial da generosidade, do altruísmo, tá? Conseguir 10 mil reais a mais por ano vai aumentar a sua felicidade em apenas 2%. Então, tem várias... e desejar riqueza deixa as pessoas menos felizes. E por que a gente fica menos feliz quando a gente deseja riqueza? Porque além da gente ter que manter a riqueza que a gente já conseguiu, a gente ainda se torna extremamente ambicioso e buscando aquilo que a gente ainda não tem. Tá? Então, por aqui, a gente já pode verificar quais os valores morais imbricados, né? Imbricados na questão da felicidade. Tá? Então, vamos mais para frente.
E aí, em cima de todos esses estudos e tal, o Seligman, ele desenvolveu aí os 14 fundamentos da felicidade, que eu vou passar rapidamente aqui com vocês. Tem um baralhozinho que eu gosto muito, tá? E que eu uso, às vezes, até com meus pacientes, da psicologia positiva, que ele chama 100 perguntas para o autoconhecimento, tá? Então, você pede a pessoa ali para embaralhar, tá? E aí ela abre aleatoriamente uma cartinha. E aí, por exemplo, saiu aqui a frase, né? Que fatores você leva em consideração para ser feliz? Tá? Então, eu gosto muito porque ele te proporciona uma série de reflexões, né? Que às vezes a gente tem um valor moral e está agindo contrariamente àquilo que a gente acredita. E a gente nem percebe. Então, ele proporciona reflexões. Quem quiser, depois eu passo aqui, né? Eu vou passar aqui no chat para vocês, tá? Então, vamos falar dos 14 fundamentos da felicidade. O Fordyce e o Seligman, por meio de estudos, comprovaram que se as pessoas infelizes começassem a ter atitudes de pessoas felizes, a sua felicidade aumentava. Olha que interessante. Os estudos foram testados repetidamente e foi assim que ele chegou, então, aos 14 fundamentos da felicidade, que a gente vai falar aqui agora. Primeiro, a ausência de recursos positivos mantém a depressão. Então, quando eu estou num estágio de tristeza e alimento aquele estágio, tá? Sem procurar algum recurso que seja positivo na minha vida, colocar uma música dançante, alguma coisa mais alegre, ao invés de ligar o rádio, colocar o By Myself, né? Se eu buscar alterar esse sentimento através de recursos positivos que eu sei que todos temos na nossa vida, todos temos, tá? Isso aí é um fundamento, então, para a sua felicidade. 2, a identificação das qualidades e dos talentos aumenta a felicidade. É verdade, toda vez que a gente vai trabalhar uma missão de vida, um propósito, é super importante que a gente saiba quais são os nossos talentos. O que eu faço bem para o mundo? Quais são as qualidades que eu tenho que facilitam, né, essas tarefas no mundo? E aí fica muito claro para quem faz esse exercício onde ele está, para onde quer ir e por que está onde está. Ou está onde não queria estar. Tá? Então, trabalhar as nossas qualidades, os nossos talentos, é extremamente relevante para a gente se sentir satisfeito, engajado, tá? E feliz. Terceiro, cultivar os talentos. Porque se eu sei que eu tenho um talento, eu tenho que empregar ele de alguma forma, né? Então, cultivar talentos, qualidades, emoções positivas. E aí tem um estudo que foi feito nos anos 70 e que descobriu que pessoas bem-humoradas, depois de acharem moedas devolvidas nos telefones públicos ou receberem biscoitos inesperadamente na rua, tinham mais probabilidade de ajudar espontaneamente e ficavam ainda mais felizes com o ato. Tá? É como se o cérebro entendesse, nossa, isso aqui é bom de sentir, eu vou fazer com outro. Tá? Quarto, todos os acontecimentos são temporários e modificáveis. E essa é a verdade, né? Essa é uma verdade mesmo. Tudo passa. Tudo passa. Leve o tempo que levar, né? Tudo é modificável. E mesmo que não passa, se não passa, é porque você também não parou para avaliar as possibilidades de alterar aquilo de alguma forma, tá? Então, o quinto, o perdão transforma sentimentos de cólera e amargura. Essa é uma das coisas mais difíceis, na minha opinião, tá, gente, de trabalhar na clínica, né? É o perdão, a mágoa, o ressentimento, que às vezes a pessoa chega falando assim, eu não tenho mágoa de ninguém. Aí começa a falar de uma relação passada, aí experimenta aquele choro no meio da sessão. Eu nem sei por que eu estou chorando. Então, assim, sobre o ressentimento, gente, ele está associado à elevação da pressão sanguínea, às doenças cardíacas, aos aumentos dos níveis de cortisol, mudanças neurológicas na estrutura do cérebro. Num estudo que foi feito com 70 pessoas que foram convidadas a recordar memórias dolorosas,
foi solicitado que elas cultivassem novamente esses antigos ressentimentos e rancores, e que, em seguida, elas cultivassem uma resposta mais empática, se imaginassem perdoando a pessoa que as havia magoado. E aí, conforme o esperado, os pensamentos de não perdoar tensionaram os músculos, aumentaram o suor, dispararam o coração e elevaram a pressão sanguínea. Todos estes sintomas que persistiram por algum tempo. Então, esse é um convite, né? A gente avaliar se a gente de fato não tem alguma mágoa lá dentro e trabalhar, porque o nosso cérebro, gente, ele é imagético, tá? Ele é imagético e é atemporal. O que significa dizer isso? Dizer com isso? Significa que se você fizer uma visualização ativa, que a gente é uma ferramenta, tá, da psicologia, em que você conversa com alguém, tá, em que você expõe o que você está sentindo, em que você, inclusive, consegue ouvir o que o outro, porque é uma imaginação, né, ativa que você está fazendo, tá? Isso muda a sua maneira de ver, o seu ponto de vista. E promove alterações de sentimentos. Então, é uma excelente técnica para se usar com pessoas que querem trabalhar a mágoa e o ressentimento, tá? Então, seguindo aí, sexto, a felicidade, ela é proporcional ao nível de gratidão que a gente tem. E a gente ouve aí várias vezes, né, o potinho da gratidão, em que você deve colocar lá 3 coisas que você agradeceu, né, pelas quais você se sentiu grato no decorrer daquele dia. E tem até um estudo que diz que é para você não fazer isso diariamente, ou só fazer isso quando você realmente sentir a gratidão. Por quê? Porque senão o seu cérebro fica também condicionado e para de se sentir grato. Olha que interessante, né, esse estudo. Então, eu devo sentir gratidão? É óbvio que sim, é um sentimento ótimo, né, uma emoção ótima de se ter, tá? Mas eu fazer essa atividade, esse potinho, que eu faça quando eu realmente estiver sentindo, porque senão eu chego lá no final do dia, Senhor, obrigado porque eu respiro, né? Obrigado porque eu não sei o quê. Então, assim, sinta mesmo, tenha o sentimento dentro de você, tá? Os relacionamentos fazem toda a diferença na nossa vida. Nós somos seres relacionais. Nós precisamos do outro, inclusive para nos ver. O outro é sempre um espelho de nós. Tá? Se a gente olha para o mundo com raiva, o mundo vai devolver raiva para a gente. Se você não vibra naquilo, aquilo não te atinge. Então, assim, o mundo sempre está falando de quem você é. Tá? Os relacionamentos familiares, obviamente, também fazem toda a diferença na nossa vida, porque o desenvolvimento infantil, ele é todo atravessado, né, pela família, pelo pai, pela ausência, né, ou do pai ou da mãe, pela presença, pelo afeto, tá? As emoções, como a gente lidar com ela desde a nossa infância, o ambiente familiar, ele é muito responsável por esse desenvolvimento, tá? 9, as pessoas felizes pensam nos outros. Pois é, né? Quem nunca teve aqui a oportunidade de fazer um trabalho voluntário e experimentar o sorriso de uma criança quando você simplesmente olha para ela e resolve dar carinho para ela? Uma criança carente, né? E aí, quando eu falo carente, pode ser carente de qualquer coisa, tá, gente? Carente de amor, carente de recursos financeiros, carente de toda a ordem. Né? Quão feliz a gente fica quando a gente experimenta isso, né? Ainda mais quando vem de criança, assim, porque é tão puro, né? É tão verdadeiro, eu sinto muito isso. Ser altruísta, gente, traz felicidade na sequência aí dessa fala. Então, as pessoas em determinado estudo receberam 5 ou 20 dólares e em seguida foram aleatoriamente designadas para gastar esse dinheiro inesperado, pagando uma conta ou comprando um presente para elas mesmas, ou comprando um presente para alguém, ou até mesmo fazendo uma doação ou uma caridade. As que gastaram o dinheiro com outras pessoas ou fizeram caridade ficaram mais felizes no final do dia do que as que gastaram o dinheiro consigo mesmas. E mais,
a quantia de dinheiro não influencia na felicidade. Sugere, então, que mesmo pequenas quantias doadas podem aumentar os níveis de bem-estar. Como que a gente está integrado, né, interligado uns aos outros, né? O 10º, para a gente apreciar as belezas da vida. Então, é muito importante, esse contato com a natureza, ele fala muito dessa questão com a espiritualidade, tá? Que o Seligman e alguns autores da positiva vão defender, né? Não importa se você tem uma religião, se você não tem uma religião, porque espiritualidade não tem nada a ver com isso, né? Espiritualidade é você se conectar de alguma forma com algo que você sente que é maior, pode ser a natureza. Tá? E você apreciar isso. Então, às vezes, a gente faz uma caminhada e nem presta atenção, né? No mar, na alegria que é você viver de frente para uma praia, ou você ter a possibilidade de se banhar numa praia, nem todo mundo tem isso, tá? O próprio, e também aí já pegando essa, né, já nessa pegada aqui do número 11, cuidar do corpo também, porque mente e corpo, eles têm que estar num nível ótimo. Então, exercícios moderados como caminhada vão ajudar a gente a metabolizar açúcar e gordura e vão ajudar a gente a manter os níveis sanguíneos mais baixos. Ah, Daniela, mas e na pandemia? Olha, eu vejo até no meu prédio, as pessoas descem aqui e caminham em volta, sabe? É para você mesmo entrar no estado de relaxamento maior, mandar serotonina lá para o cérebro, tá? Isso vai aumentar o fluxo sanguíneo, vai abaixar a pressão sanguínea durante e após as atividades físicas e vai estimular o seu sistema imunológico. Então, olha a quantidade de benefícios, né? Apenas trazendo uma informação a mais sobre isso, a gente tem ficado sentado por muito tempo, né? É engraçado como que na atualidade a gente tem que pagar para se exercitar. Olha que interessante, né? Você paga uma academia para você fazer exercícios. Pensa isso na pré-história, né? Ou na época que a gente não tinha carro. Que sentido fazia isso, né? Então, os pesquisadores do Baker IDI Heart and Diabetes Institute monitoraram os hábitos de vida de 8.800 adultos e descobriram que cada hora passada em frente à TV está associada com 11% de aumento do risco de morte, 9% de aumento do risco de morte por câncer, 18% de aumento do risco de morte relacionado a doenças cardiovasculares. E mais, você é mesmo o que você come. Tá? Cientistas da Universidade de Princeton mostraram que os ratos alimentados com comida de baixo valor nutritivo sofreram alterações neuroquímicas no cérebro, as quais imitam aquelas produzidas pela heroína, nicotina e outras substâncias viciantes. Esses alimentos estimulam as células a liberarem dopamina, seguida por um pico de prazer. No entanto, esse pico tem vida curta e deixa os ratos, e também nós, com o desejo de mais. Os ratos rapidamente desenvolveram ataques de voracidade alimentar e, se a comida parasse de chegar, começavam a tremer, da mesma forma que os viciados em drogas. Então, cuidado, né? E, para terminar, os 14 fundamentos da felicidade, número 12, nossas crenças refletem a nossa vida. A gente é movido por elas, né? Pelas nossas crenças, pelos nossos valores. Envolver-se nas tarefas é super importante para a felicidade. Então, tem vários estudos sobre regulação emocional que envolvem o mindfulness, a meditação. Daí tem vários tipos de meditação, né, de ferramentas de mindfulness, mas todos eles vão trabalhar no desenvolvimento até do circuito emocional aí, porque já fizeram testes com isso, que dizem que as pessoas que meditam, elas têm uma facilidade maior de regular as emoções, de não ser envolvido por elas e agir sob o comando delas, tá? E o 14, a origem das qualidades e dos talentos está na família. Né? Se ela influencia tanto na gente, quando a gente faz aí uma análise das qualidades e dos talentos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tios, a gente consegue rapidamente identificar aquilo que talvez a maior parte, né, das qualidades
talvez falem também de nós. Então, sobre o Mindfulness, eu vou passar rapidamente, que tem muita coisa para falar, mas está vendo os estudos que são feitos, ó, que vão falando aí da regulação emocional, né? Falando do altruísmo aqui também, que ele dispara os mesmos circuitos de recompensa no cérebro. Olha que interessante. Toda vez que você age no bem, que você é generosa, ou generoso, as atividades, você sente prazer. E o mesmo circuito de recompensa é ativado. Os cientistas também mostraram que o resultado direto da prática da meditação apresenta um padrão alterado de atividade cerebral e que é associado aos reguladores de emoção, como eu tinha falado, tá? E aí agora, na sequência, deixei aí aqui já algumas dicas para vocês serem felizes mesmo agora, né? Baseado aí nos fundamentos, tá? Nos 14 fundamentos da felicidade. E agora segue, então, a Ana Cleia, que vai falar um pouquinho sobre a psicologia positiva na promoção de saúde. Obrigada, Dani. Então, vou conversar com vocês um pouquinho do conceito de promoção de saúde, reforçar também até alguns tópicos que a Dani apresentou, ok? Então, vamos lá. A influência da saúde sobre as condições e a qualidade de vida e vice-versa tem ocupado políticos e pensadores ao longo da história. Então, já no século XVIII, a pobreza e as más condições de vida, de trabalho, de desnutrição eram consideradas as principais causas das doenças, em que era observado que mais do que reformas sanitárias eram necessárias amplas reformas sociais e econômicas também. E aí, na primeira metade do século XIX, também se observa que a saúde era afetada pelo ambiente social e físico, e que a pobreza era muitas vezes consequência de doenças pelas quais os indivíduos não podiam ser responsabilizados, sendo um fator importante no aumento do número de pobres. E nessa articulação entre saúde, condições e qualidade de vida, pode-se identificar, então, ao longo do tempo, uma evidente inspiração dos pensadores, dos políticos, dos movimentos pioneiros da saúde pública e da medicina social, o desenvolvimento da promoção de saúde como campo conceitual e de práticas também significativas. E o referencial da promoção da saúde ele foi construído e fortalecido a partir dos anos 1980, quando foi disseminado em conferências internacionais. Em sua trajetória, há destaque a primeira Conferência Internacional em Ottawa, Canadá, em 1986, em que houve o fortalecimento do conceito de saúde em sua concepção ampliada. E nessa concepção ampliada, o que levou a promover maiores diálogos entre instituições e comunidades e a valorizar a articulação entre os saberes técnicos e os saberes populares também. E nesse sentido, então, o processo saúde, doença, cuidado, ele destaca o papel de determinantes sociais que podem ser protagonistas, como tanto no surgimento da evolução clínica e desfecho das doenças, quanto nas diferentes formas de intervenção. Assim, a trajetória da promoção de saúde, para além do modelo médico curativo, extrapola esse setor da saúde e se expande para políticas públicas, envolvendo também educação, saneamento básico, habitação, trabalho, alimentação, meio ambiente, lazer, entre outros determinantes sociais que promovem a saúde da população, sendo assim um direito dos cidadãos. Pode passar, Dani, por favor. Então, aqui eu trago para vocês o conceito de promoção de saúde, né, que a promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. Então, a Carta de Ottawa, conforme vocês estão vendo aí, é um dos documentos fundadores do conceito contemporâneo de promoção de saúde, que é importante a gente saber. Isso já tem 35 anos. E esse termo ele ficou associado a um conjunto de valores. Então, na promoção de saúde, a gente vê a qualidade de vida, a solidariedade, a equidade, que é um respeito à igualdade de direitos, a democracia, a cidadania, o desenvolvimento, participação, parceria. Olha só quantos valores nós podemos encontrar também na promoção de saúde.
refere-se também a uma combinação de estratégias, tanto do Estado, através de políticas públicas saudáveis, tanto da comunidade, né, no reforço de uma ação comunitária, e dos indivíduos, né, através do desenvolvimento das habilidades pessoais. Do sistema de saúde também, numa reorientação de estratégias e parcerias entre setores. A promoção de saúde, pessoal, trabalha com a ideia de responsabilidade múltipla pelos problemas e pelas soluções também. A promoção de saúde ela reage à acentuada medicalização da vida social e é uma resposta articuladora de diversos recursos técnicos e posições ideológicas também. Embora o termo tenha sido usado a princípio para caracterizar o nível de atenção da medicina preventiva, o seu significado ele foi mudando e passou a representar também um enfoque político e técnico em torno do processo saúde, doença e cuidado. Pode passar. E aí, promover a saúde é hoje uma obrigação nos diversos sistemas de saúde, articulada a ações que visam dar resposta à diversidade de necessidades sociais não dissociadas das potencialidades humanas. Ok? E é diante desse novo paradigma de intervenção no setor da saúde, em que é uma abordagem que conta com a participação de todos e que todos também terão um papel a desempenhar nessas práticas de referência, tanto os cidadãos como os profissionais de saúde, os educadores, os trabalhadores dos vários setores, além de tudo o governo também. As mudanças que se aproximam, né, futuramente, vão implicar desafios para todos os setores da sociedade, desde a educação, meio ambiente, economia, a qualidade dos serviços e as competências dos profissionais também, em que políticas assumirão um papel importante pela exigência da promoção de saúde, e nesse processo de transição, as iniciativas dos cidadãos e da sociedade em geral serão fundamentais. Ok? Pode passar, por favor. E aqui a gente pode observar, né, a gente vê como a psicologia positiva, ela pode também estar nesse processo de promoção de saúde, né, conforme a Dani pontuou também, a psipositiva, ela foca nos aspectos positivos de pessoas e instituições, ela busca melhorar a qualidade de vida, busca prevenir psicopatologias oriundas de limitações e de vidas sem sentido, né, então, diferentemente da abordagem tradicional psicológica, né, que é focada em reduzir o sofrimento e adequar o comportamento, denominado desviante, em que existe um foco sobre as queixas do indivíduo, sobre os seus conflitos e sobre os seus sofrimentos, a psipositiva ela vem como uma forma de romper com esse viés negativo sobre o desenvolvimento humano e as suas experiências, através do estudo dos aspectos positivos que estão presentes no indivíduo, auxiliando a desenvolver um novo olhar sobre si e também sobre o mundo, tanto que temos como exemplo as duas grandes áreas de estudo e de investigação da psicologia positiva, que é o bem-estar e as forças e virtudes humanas. E é possível também perceber que a psicologia positiva ela contribui e soma com os estudos da psicologia, para que se possa trazer bem-estar, que otimize e fortaleça esse indivíduo que já está fragilizado, né? Focando na sua atenção, na sua força, nas suas características, nas suas habilidades positivas, em vez das suas fraquezas. Mas também é importante ressaltar, né, mesmo falando isso tudo, que não se fala aqui de ignorar as coisas que não estão boas, que traz sofrimento psíquico e que não funcionam, mas também de não ignorar o que está indo bem ou que não está funcionando bem para esse indivíduo. É importante destacar que a psicologia positiva ela não ignora a existência de problemas, dificuldades ou transtornos. A questão é que o olhar da psicologia positiva é somente outro. Pode passar. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o bem-estar e saúde física. As evidências científicas crescentes de estudos longitudinais experimentais relatam que o bem-estar faz as pessoas se comportarem de maneira mais saudável. Em muitas maneiras, o bem-estar ele pode influenciar a saúde e a diminuição da mortalidade. Influencia nos comportamentos de saúde, por exemplo, uma dieta melhor, exercícios regulares, um sono melhorado. Tem os sistemas fisiológicos também, por exemplo, no cardiovascular e imunológico.
Pesquisas mostram que as emoções positivas tornam as pessoas mais resistentes ao estresse. Altos níveis também de bem-estar podem alterar positivamente a função cardiovascular, alterando positivamente a frequência cardíaca, e essas melhorias no sistema cardiovascular também acabam por levar a resultados muito mais favoráveis de saúde. As pessoas mais felizes, elas são motivadas para superar quaisquer obstáculos para um estilo de vida saudável que possam enfrentar. Pesquisadores que estudam bem-estar subjetivo ou felicidade começaram a descobrir que a felicidade é mais importante para a saúde do que as pessoas possam imaginar. Pessoas mais felizes tendem a viver mais, com melhor saúde cardiovascular e sistemas imunológicos mais fortes, conforme também a Dani comentou. Para uma boa saúde, você terá mais chances de ser fisicamente bem se você também for subjetivamente bem. Isso é bem interessante. Os pesquisadores começaram a encontrar suporte empírico, sugerindo que os efeitos da felicidade na saúde eles são produzidos, pelo menos em parte, porque pessoas felizes se envolvem em mais comportamentos saudáveis, como ser mais fisicamente ativo, tomando medidas preventivas para reduzir o risco, evitando comportamentos de risco, como comer comida gordurosas, sedentarismo, não usar protetor solar, entre outros. É provável que o bem-estar e o comportamento de saúde tenham efeitos recíprocos. Em outras palavras, o exercício faz as pessoas se sentirem pessoas mais felizes, e as pessoas mais felizes se sentem motivadas também a praticar exercícios físicos. Na verdade, alguns estudos longitudinais, eles têm mostrado que aqueles que com maior bem-estar no início do estudo, eles se envolvem em mais exercícios ao longo do tempo e também têm maior consumo de frutas e vegetais, comida saudável ao longo do tempo. Pode passar. Cuidando da saúde mental em momentos críticos e de tensão. O momento crítico que estamos passando, proporcionado pela pandemia de Covid-19, tem repercutido na saúde mental das pessoas nos 6 continentes do planeta Terra. E comentando sobre esse momento crítico, primeiramente a gente começa a pensar que a nossa rotina ela foi alterada pelo isolamento social, pelo uso obrigatório de máscaras e de álcool gel, pelo crescente número de contaminação e de mortes, sobretudo perda de familiares, demissões, restrições financeiras, restrição de liberdade, negacionismo, chegada da vacina, que também agora está causando outro tipo de angústia, entre outros. A preservação da saúde mental é essencial para o enfrentamento das adversidades que caracterizam o momento ameaçador e incerto que vivemos. A saúde mental e a saúde física, elas são 2 elementos indissociáveis, e mutuamente influentes nas qualidades de vida, no bem-estar e na felicidade das pessoas. O que acontece em um dos elementos vai repercutir no outro e vice-versa, Saúde mental e saúde física. Por isso, a saúde mental é imprescindível para a capacidade individual e coletiva de pensar, manifestar sentimentos, interagir, se sustentar e desfrutar a vida. Também devemos considerar que cuidar da saúde contribui para o fortalecimento do nosso sistema imunológico. Compreendemos que essa promoção, o restabelecimento da saúde mental, elas devem ser preocupações essenciais no âmbito global para todos. Portanto, a qualidade de vida, o bem-estar e a felicidade devem constar sempre entre prioridades nas ações de saúde. Pode passar. Eu trago aqui alguns construtos da psicologia positiva que são importantes em tempos de pandemia. Somente também para vocês conhecerem algumas teorias da psi positiva. A resiliência, que é a capacidade de lidar com as adversidades, refere-se a uma classe de fenômenos caracterizados por padrões de adaptação positiva no contexto das adversidades ou riscos significativos. Autocompaixão, cuidado e empatia consigo mesmo, que envolve direcionar a si próprio o mesmo tipo de cuidado, bondade e compaixão transmitidos às pessoas queridas que estão sofrendo. Criatividade, desenvolvimento do potencial humano para gerar ideias novas e relevantes.
Diante das situações inesperadas e adversas, como o aparecimento da pandemia, surge a busca de soluções e alternativas ainda não testadas. A criatividade nessas situações torna-se essencial para vencer os momentos de crise, tornando-se uma força da saúde mental na medida em que traz consigo uma atitude de otimismo e esperança de dias melhores. Otimismo é a expectativa positiva de mudanças futuras. Ele pode ser definido como uma força capaz de manter a persistência e resistência do indivíduo. É uma das características presentes também em pessoas criativas. A esperança, que é a identificação de metas relevantes, desenvolvimento de estratégias e persistência para alcançar as metas. E a esperança, ela envolve a percepção de que podemos conquistar metas ou resultados desejados. A esperança e o otimismo são considerados construtos complementares. Bem-estar subjetivo, felicidade, que é composto por um fator cognitivo, a satisfação de vida, e 2 fatores emocionais, que são os afetos positivos e os afetos negativos, que definem o nível de felicidade percebida pelo indivíduo. Mindfulness, a meditação de atenção plena, conforme a Dani falou, que ela é conceituada como uma tomada de consciência que surge de um direcionamento intencional da atenção a experiências presentes sem julgá-las. Pode passar. Então, eu fiz essa imagem baseada nos estudos de Silva e eu convido a vocês a refletirem sobre esses aspectos conforme eu for falando, né? E conforme vocês também estão vivenciando essa pandemia. E eu considerei que são fatores importantes para a gente poder refletir aqui, tá? O primeiro, o autoconhecimento, adquirir consciência das nossas capacidades e limitações. Quem sou eu? Como os outros me veem? No que eu preciso melhorar? O que eu desejo? Né? São perguntas muito importantes nesse momento pandêmico. O segundo, autocompaixão e autocuidado, né? Na autocompaixão, há o autocuidado e se alicerça em 3 componentes. A bondade consigo mesmo, que é a bondade que tenho comigo, respeitando os meus limites e possibilidades para ajudar e cuidar de mim mesmo. A consciência da humanidade, que significa compreender as minhas circunstâncias de vida vinculadas às circunstâncias de vida dos outros. E a atenção plena, que é tornar-se presente e em equilíbrio, de modo a não me envolver demasiadamente com o sofrimento alheio, o que requer o uso equilibrado da empatia. E o terceiro, encontrar sentido ou propósito relevante, que segundo, né, encontrar sentido, segundo o psiquiatra Viktor Frankl, significa sobreviver, né? E quando a gente pensa em pandemia, o que é necessário fazer para praticar o autocuidado no contexto da pandemia? Consiste, né, segundo esse psiquiatra, também aprender. E aí eu falo para vocês que, né, que a gente precisa se tornar mais tolerante para conviver melhor com as diferenças, ser efetivo no uso das redes sociais e das plataformas que permitem interações virtuais nesse momento pandêmico. E terceiro, ajudar as pessoas exercendo a solidariedade com aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade psíquica ou social. Tentar mostrar às pessoas que elas ainda têm algo importante por fazer, mesmo diante de circunstâncias tão difíceis conforme a gente está vivenciando. Pode passar. As mudanças pessoais de crescimento que vivências traumáticas, pandemia, né, podem gerar. E as vivências traumáticas, elas, né, podem gerar crescimento e essas mudanças pessoais. E para finalizar a minha apresentação sobre a psicologia positiva e a promoção da saúde, eu faço outro convite a vocês também para identificarem algumas dessas mudanças que possam ter acontecido com vocês durante a pandemia, ok? E conforme eu for falando, de que vocês busquem em suas memórias se isso realmente aconteceu na vida de vocês. Descoberta de oportunidades e possibilidades. Consciência de compaixão pelos outros. Fortalecimento físico e psíquico para enfrentar desafios. Mudança de hábitos e de estilo de vida e maior apreciação do que de fato importa na vida. E a intensificação da espiritualidade, conforme a Dani também falou, que significa encontrar sentido para a vida
e que se torna importante. Muito obrigada. Pode passar, agora quem vai continuar é a Raquel, falando sobre a psicologia organizacional positiva. Então, pessoal, vim trazer para vocês um pouco da psicologia positiva dentro das organizações e no trabalho. O que acontece é que os conhecimentos, eles se entrelaçam, né? Então, vou falar para vocês aqui a teoria da psicologia positiva dentro das organizações, mas vocês já escutaram falar um pouco da Anacleia e da Dani também, né? A psicologia organizacional positiva, ela é o estudo e a aplicação das forças dos recursos humanos e as capacidades psicológicas positivas que essas pessoas têm, que elas podem ser medidas, desenvolvidas e gerenciadas para poder melhorar o desempenho no local de trabalho. Então, hoje em dia, o trabalho, ele se apresenta na vida das pessoas como um elemento central. É necessário a gente trabalhar para sobreviver, é necessário a gente trabalhar para ter dignidade, autonomia e para a própria constituição de identidade do indivíduo. As organizações hoje, elas se encontram num mundo globalizado, numa economia globalizada que está cada vez mais complexa. E para elas poderem ganhar a competição no mercado de trabalho, elas precisam contar com a criatividade das pessoas que trabalham dentro das empresas. E para elas poderem enfrentar esses desafios, elas têm que aproveitar ao máximo o potencial de cada empregado que está trabalhando ali. Só assim é que a empresa vai para frente e que prospera. No cenário atual, os empregados, eles são considerados uma fonte principal de sucesso nas organizações. E é por isso que é imprescindível que hoje se façam estudos de variáveis psicológicas para poder permitir a gente compreender as atitudes e os comportamentos desses indivíduos no contexto dentro das empresas. A gente pode dizer que hoje as organizações, elas estão com uma maior atenção nas qualidades positivas dos empregados, ao contrário do que vinha acontecendo antes, que as empresas se importavam muito com os gaps e com as coisas que as pessoas, os empregados precisavam melhorar. Essas atitudes, elas vêm tomando o lugar e o foco nas deficiências, que era o que acontecia antes. A psicologia positiva, ela surge para conduzir a empresa para um lado positivo. Ela promove ambientes de trabalho com significado e ambientes dignos de uma dedicação genuína das pessoas que trabalham lá. As empresas hoje se importam em saber que as pessoas que trabalham naquela empresa, elas se importam com a empresa. E isso torna o empregado muito mais produtivo e muito mais rentável para o negócio que a empresa tem. Pode passar, Dani. A gente vive num mundo hoje que o jovem, ele não está mais procurando só o emprego dos sonhos, o dinheiro que vem atrelado a esse trabalho. A gente está falando de trabalho com paixão, a gente está falando de trabalho com propósito, a gente está falando de trabalho com motivação. É muito diferente a procura, a forma que as pessoas procuram o trabalho hoje do que elas procuravam na época dos nossos avós, por exemplo. A gente pode dizer que hoje o modelo de trabalho que tem como resultado somente o dinheiro, ele não é mais tão significativo como antigamente. As pessoas, elas querem um trabalho que traga satisfação, elas precisam se sentir realizadas. E eu trouxe esses 2 slides para vocês, porque é exatamente assim que se resume o que eu falei. Escolher um trabalho que você ama, você não vai ter que trabalhar nem um único dia na sua vida. E isso é a mais pura verdade. Você trabalha tão bem, você se realiza tanto fazendo aquilo que você está fazendo, que na verdade você não sente que você está trabalhando, porque o trabalho não é árduo, não é pesado, você gosta de fazer aquilo que você está fazendo, né? A gente, então, entramos numa nova era de realização, em que o grande sonho é trocar o dinheiro por um sentido na vida. Esse é o resumo do que eu falei aqui para vocês. Pode passar, Dani. Existe o modelo PERMA, que o modelo PERMA que vocês estão vendo aí agora, ele pode ajudar a aumentar o bem-estar por meio da combinação desses elementos que vocês estão vendo aí. E juntos, eles formam uma base sólida para a qual a gente pode construir uma vida feliz, uma vida próspera, estabelecer relações de apoio, cumprimento de metas, e para a gente ser totalmente envolvido
com a nossa vida, e a nossa vida como um todo, não só no ambiente de trabalho, tá? E aí existem essas siglas do PERMA, que é a primeira, que é a emoção positiva, que é o Positive Emotion. A psicologia, ela fala das emoções positivas, né, os diversos elementos que compõem a felicidade e o bem-estar, e essas emoções positivas, ela tem um impacto que vai muito além de trazer um sorriso para o rosto das pessoas. Então, sentir-se bem ajuda a gente a ter um melhor desempenho nas nossas tarefas e aumenta também a nossa saúde física, fortalece os relacionamentos, inspira a gente a ser muito mais criativos e a gente olha o futuro com esperança e com um otimismo muito maior. O engajamento, o engagement, foi uma teoria criada pelo Mihai Csikszentmihalyi, que definiu que o flow ele se aproxima desse compromisso, né, desse engajamento. O flow ele representa um estado de atenção focada, que caracteriza a harmonia com o corpo, a concentração sem esforços, perda de autoconsciência e a temporalidade num prazer daquilo que você está realizando. Então, impulso é uma palavra que descreve muito bem esse estado de compromisso, porque quando a gente foca na realização de uma determinada tarefa, a gente esquece tudo que está ao nosso redor. Isso que ele quis dizer com engajamento, tá? Relacionamento, relationship. Nos termos, a necessidade de ter relacionamento, né, de nos envolver com outras pessoas, de amar, de ter relacionamentos físicos e emocional com outras pessoas. Quando a gente constrói uma rede de relações fortes, a gente melhora o nosso bem-estar. Mas quando a gente deixa outras pessoas se aproximarem, a gente muda esse quadro e a gente começa a nos ver em relacionamentos saudáveis. E isso que traz a confiança e o sentimento mútuo de confiança nas outras pessoas. Meaning, que é o significado ou o propósito. Quando a gente atinge o nosso melhor, quando a gente se dedica, quando a gente serve a algo maior do que nós mesmos, e isso significa muitas coisas, né, gente? Pode ser servir na fé, pode ser servir no ambiente de trabalho, pode ser na família, pode ser servir a um propósito humanitário muito maior do que a gente imagina. Se nós acreditamos que o nosso trabalho é útil, independente de que trabalho seja esse, a gente sente uma satisfação geral de bem-estar e a confiança que a gente está usando no nosso tempo e nas nossas habilidades para fazer o bem. A realização é o accomplishment. As realizações, elas podem acontecer também quando olhamos para trás e quando a gente pensa, eu fiz isso e eu fiz muito bem. É o sentimento de realização que a gente tem de sucesso, de contemplar o passado de sucesso, e isso nos ajuda a construir um futuro de esperança. E quando você se sente bem com você mesmo, quando você está mais disposto a compartilhar suas habilidades com as outras pessoas, você se sente motivado a trabalhar mais, a conseguir, a fazer mais coisas, a fazer muito mais do que você já tinha feito anteriormente. E isso inspira quem está ao seu redor e inspira as pessoas a alcançarem os seus objetivos também. Pode passar, Dani. Quando a gente fala de psicologia organizacional, existem 7 construtos principais, que é a identificação com a empresa, confiança organizacional, justiça organizacional, comportamento de cidadania organizacional, satisfação no trabalho e o capital psicológico. Quando você tem uma identificação com a empresa, quando tem a ver com a percepção de unidade que o empregado tem dentro da empresa que ele trabalha, quando a pessoa ela se identifica com a organização e com aquilo que ela está fazendo, ela pensa e age de acordo com as perspectivas da empresa. A confiança é muito importante para que as empresas possam reter os seus recursos humanos, porque elas atingem os seus objetivos e é fundamental que haja uma confiança mútua entre o empregado e a empresa onde ele está trabalhando. A justiça organizacional, ela acontece quando o empregado ele percebe
o que é justo e o que não é justo dentro da empresa. O comportamento de cidadania, ele beneficia a organização de modo que os empregados, eles mostram altruísmo, eles mostram mais cortesia, o espírito esportivo entre os colegas de trabalho, eles protegem muito mais os recursos que existem dentro da empresa, eles tomam conta e zelam pelo que tem na empresa, e eles têm uma maior lealdade, não só pela empresa, mas também com os colegas de trabalho. A satisfação no trabalho, ela é composta de sensações, de ideias, de intenções de agir. As pessoas avaliam efetivamente as suas experiências, e isso faz elas se sentirem satisfeitas dentro do trabalho e na realização das tarefas que elas têm. O capital psicológico, ele considera quem a pessoa é naquele momento, no momento atual, e no que ela pode se tornar. E isso beneficia a organização. É uma união de 4 elementos, o capital psicológico, que é a esperança, o otimismo, a resiliência e a autoeficácia. Então, acredita-se, né, que quando a gente junta pessoas diferentes dentro de um mesmo lugar, trabalhando num mesmo objetivo, com características diferentes, essas características elas se completam. E por elas se completarem, elas geram uma maior produtividade e um maior bem-estar no ambiente de trabalho. Pode mudar, Dani. Eu trouxe para vocês esse vídeo. Esse vídeo, ele dura 8 minutos. Eu não sei até quando a gente pode ficar aqui, até 6h30? Vocês sabem, Ana Cléia, Dani? Acho que é 6h30. Tá, Você pode deixar o link, né, de repente, para as pessoas. Esse vídeo tem 8 minutos. Eu queria mostrar para vocês refletirem um pouco sobre o mundo de trabalho. A gente pode acelerar o vídeo para não passar ele todo. Mas para vocês compreenderem o que eu falei sobre estar engajado no que você faz e gostar das atividades que você realiza. E isso é muito importante para que você produza, Raquel, e para que você se sinta feliz. Aqui, tá? Porque o vídeo está com você, ele não está atrelado aqui, entendeu? Então, ele não aparece para mim. Eu botei o link aí na observação. Você pode colocar o link aí? Não, antes, nesse mesmo slide. Tá no slide dessa fotinho aí do vídeo. Aqui? Eu vou botar aqui no chat para você, só um minuto. Acho melhor, porque aqui eu não tô achando não. Tá aí, Dani. Eu travei. Não é para botar na boca. Não bota na boca. Quando for compartilhar, tem que botar áudio e som, tá? Então, espera. Já abri aqui, se vocês quiserem que eu compartilhe. Ah, eu prefiro, porque eu tô... Aqui, ó, share sound. Ok. E se você puder, Edna, ir pulando os pedaços, porque ele é grande, mas dá para ter uma ideia.
Bom, pessoal, esse vídeo eu não canso de ver, né? Eu já vi esse vídeo muitas vezes. Para mim, ele é muito impactante. Ele tem muitos significados, principalmente no mundo do trabalho. Eu convido vocês a verem, já que eu botei aí no chat, né? Eu convido vocês a verem esse vídeo com calma, e tentando olhar com outros olhos e entender, é muito lindo mesmo. E entender a mensagem que ele está passando para a gente, porque são muitas mensagens, né? E a gente interpretar e olhar com o nosso olhar de como a gente pode fazer a nossa vida mais feliz com tão pouco. E olhar a vida de uma outra maneira, olhar a vida de uma outra forma e ser grato por aquilo que a gente tem, e não reclamar daquilo que a gente não tem. Isso também faz parte da teoria da psicologia positiva e é muito importante a gente manter esse sentimento de gratidão no nosso dia a dia, seja onde for, no trabalho, na vida, na saúde, em qualquer âmbito da nossa vida. E para finalizar, o resumo do que eu trouxe aqui para vocês é uma brincadeira, é uma frase brincadeira, mas não deixa de ter um fundo de verdade, que eu torço pela felicidade dos outros, porque gente feliz não enche o saco. E essa é a grande verdade. Gente feliz irradia luz, irradia felicidade, traz felicidade para as outras pessoas que estão ao nosso redor também. Pode passar, Dani. Queria agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada por terem ficado desde o início. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. E agora está aberto para perguntas. Vocês podem perguntar ou para mim, ou para a Dani, ou para a Ana Cleia. Qualquer coisa que vocês tenham ficado em dúvida ou que vocês queiram saber que a gente não tenha dito. Ninguém tem feedback para a gente? Ninguém gostou? Não acredito. Augusto, obrigada, foi bem interessante, legal.
Edna, você quer complementar? Você quer terminar, fechar? Quando temos outra aula dessa? Ué, Elisângela, a gente pode marcar, a gente pede para Edna e a gente dá outra aula dessa, não tem problema. Então, não quero complementar nada, não, dar parabéns a vocês pela apresentação, né? Muitas questões que a gente pode pensar nesse momento que está tão difícil, né? E que a pergunta se a gente pode ser feliz, acho que vocês responderam com várias dicas, né? E muitas ideias que podem ser pensadas. E, enfim, então não tenho nada a acrescentar. Tema interessante. Alguém quer abrir o microfone aí para falar alguma coisa? Renata, fala alguma coisa? Convoca a Renata. Sempre sobra para mim, né, para falar alguma coisa. Ih, gente, mas eu acho que vocês explicaram tão bem que a gente ficou sem dúvidas, não é puxar saco não, mas é verdade. Ai, obrigada, Rê. Então, gente, foi muito bom. A gente marca o próximo. O Dera está sempre colocando as postagens lá com os minicursos que a gente faz. Surgiu uma as pergunta palestras. aqui, hein? Surgiu? Gostaria de saber até que ponto a positividade em excesso pode se tornar tóxica. Então, como tudo nessa vida, tem que ter um meio termo, né? Nada pode ser demais, nada pode ser de menos. E eu acho que o grande desafio da nossa vida como um todo é encontrar o meio termo de tudo. E esse é o nosso grande desafio. Vou só completar, Raquel. Eu acho, Leandro, que sua pergunta foi excelente, tá? Inclusive porque, gente, quando é que eu acredito, tá, que ela pode entrar, que ela pode se tornar tóxica? Quando você se identifica tanto com ela, a ponto de não conseguir perceber aquilo que também pode estar atravancando, né, as emoções negativas que você às vezes não está olhando para ela, sabe? Porque elas também são importantes, como a gente disse. Então, a positividade em excesso, assim como a negatividade também em excesso é tóxica, né? Eu acho que a gente não se torna tóxico quando a gente consegue transitar, tá? Nesses dois extremos, mas vendo assim de que forma que eu posso ir melhorando, tá? Aquilo que eu estou vendo que não tá funcional para mim, e continuar agindo de forma positiva com aquilo que eu já sei que funciona, tá? Então eu acho que tem que ter esse olhar também, que é aquilo que eu e a Ana Cléia a gente comentou, né? Sobre a psicologia positiva, ela não nega, tá? O que está ruim, né? Muito pelo contrário, ela só promove ainda mais o que está bom, mas sem esquecer do que tem que ser tratado. Isso, né? E também se você trabalha o autoconhecimento, né? Você também tem condição de observar quando essa positividade está sendo tóxica para você. Fazendo aquelas perguntinhas, né, que eu coloquei lá nos slides. Eu gosto disso, o que eu gosto, quem sou eu, o que eu estou fazendo? Né? Isso ajuda bastante até para você ter um parâmetro se isso realmente está sendo funcional ou disfuncional para você. Verdade. Esse aqui é o baralhinho. Verdade. Eu adoro, gente, eu super recomendo. Tem perguntas aqui que a gente fica refletindo o dia inteiro e não consegue, sabe? É muito bom. Super recomendo para vocês que gostam, né, dessa linha. Então, só acrescentar que como está gravado, a gente vai colocar no YouTube depois, né? E depois também, mais adiante, vai ser uma cartilha, né? Que vocês vão preparar com esse conteúdo mesmo. Ok. Então, foi, né, gente? Quem está aqui e acompanha as postagens do Dera, as gravações ficam lá na página do YouTube do Dera e no Facebook, no Instagram também, a gente posta todas as palestras que a gente faz e os minicursos que estão acontecendo. Então, é só vocês continuarem seguindo que vocês vão saber de todas as palestras quando elas estiverem acontecendo, tá bom?
Foi? Obrigada. Beijos. Gratidão pela presença de vocês, tá bom? Verdade, uma alegria estarmos todos juntos aqui. 24 pessoas, bastante gente. Eu esqueci de uma coisa, dos grupos focais e os grupos psicoeducativos. Já tem um psicoeducativo marcado, né, Ana Cléia? Isso. Qual é a data mesmo? Eu tinha pedido para ser 21 e 27, aí tem que ver. Tá, mas a gente vai divulgar, né, para vocês ficarem de olho nos grupos que a gente vai fazer com essa temática da live. E um comentário da Elisângela aqui que a gente deixou passar. Cadê? Vamos marcar, Edna, parabéns, estou ansiosa pela próxima. Sou gente feliz. Que bom, Elisângela, nós somos todos felizes aqui também. Dar aula de felicidade é muito bom. Então, segundo a Raquel, menos uma chata. Então tá, gente, parabéns para vocês, até a próxima live, né? Tchau, gente. Tchau, Tchau. obrigada.